SCP-087 pertence à classe Euclide e é considerado por muitos um dos SCPs mais assustadores da Fundação. Trata-se de uma longa escadaria com nenhum tipo de iluminação, e nessa escadaria habita uma criatura conhecida como SCP-087-1. O SCP-087-1 é uma criatura com um rosto pálido, sem pupilas, nariz ou boca, e que causa sentimentos de medo e paranoia bem fortes a todos aqueles que se encontraram com ele pessoalmente. Até hoje, foram feitas e registradas 4 explorações ao SCP-087, e hoje eu vou explicar e contar o que aconteceu na primeira exploração. O prisioneiro da classe D, 8432, um homem de 43 anos, caucasiano, de largura média e fundo psicológico normal. Ele entra no SCP-087 através da porta na plataforma inicial. Apesar da potência, a lâmpada de iluminação só ilumina os 9 primeiros passos e a segunda plataforma não é visível. O prisioneiro D afirma que está uma escuridão lá dentro. Então, o doutor que conduz a exploração e observa tudo através da câmera do prisioneiro pergunta se a câmera dele está funcionando corretamente. Ele então aponta a luz da lâmpada para fora e observa a porta. O corredor do prédio acadêmico, a luz atinge significativamente mais. Ele afirma que está funcionando, ela só parece que não vai iluminar as escadas de todo o caminho. O doutor então agradece e pede para ele continuar. O prisioneiro desce mais 13 graus antes de chegar à segunda plataforma. A plataforma tem a forma de um semicírculo e com superfície e paredes de concreto. Há algumas manchas e marcas de poeira pela plataforma. O prisioneiro avança mais um pouco e então faz uma pausa. O doutor, através do comunicador, pergunta por que ele parou. O prisioneiro então pergunta ao doutor se ele ouviu aquilo. O som de uma criança que parecia estar lá no final da escada. O doutor pede para o prisioneiro descrever o som. Ele diz que é como se fosse de uma jovem, uma mulher bem jovem, ou menino jovem, que estava chorando e soluçando, e dizendo por favor, ajuda, pedindo socorro desesperadamente lá no final da escada. O doutor então pergunta se ele pode dizer a quantos metros para baixo que o som vem. O prisioneiro, meio relutante, diz que uns 200 metros para baixo. O doutor pede para ele prosseguir, então ele desce mais 13 degraus quando atinge o próximo piso e o áudio da criança, tal como descrito, é captado. A criança altera entre soluços, prantos e palavras de por favor, me ajude, aqui embaixo. O nível do áudio é compatível com o do relatório do prisioneiro sobre estar localizado a cerca de 200 metros abaixo. O doutor pergunta se o prisioneiro ainda consegue ouvir o choro. Ele diz que sim. O doutor afirma que ele também está recebendo o áudio e pede para que o prisioneiro continue. Então ele desce mais 3 pisos antes de parar. Pergunta mais uma vez ao doutor se está ouvindo. O doutor pede para ele, por favor, continue. Então o prisioneiro continua mais 17 pisos, dando um total de 22 pisos antes de parar. Não há mudanças visuais no ambiente e cada piso tem sido consistente 13 passos. O prisioneiro diz que não parece estar chegando mais perto da criança. O áudio estéreo confirma que o ruído do choro não tem aumentado nada e continua a cerca de 200 metros abaixo do sujeito. O doutor afirma que é Newton e pede para ele prosseguir. O sujeito continua mais 28 pisos antes de parar, dando um total de 50 pisos. O prisioneiro está de pé no patamar 51, contando o primeiro pouso do nível do solo. O
O prisioneiro é estimado estar 200 metros abaixo da plataforma inicial. 34 minutos se passaram, o volume do choro não aumentou. Continua ainda 200 metros para baixo. O prisioneiro afirma estar um pouco desconfortável. O doutor então conta que ele passou um longo período no escuro, numa escadaria desconhecida, e que era natural se sentir assim. O prisioneiro hesita um pouco antes de se mover para a próxima escada. À medida que ele se move para frente, a lâmpada ilumina um rosto, localizado aproximadamente na parte inferior da escadaria. Era o SCP-087-1. O SCP-087-1 faz contato visual direto com o prisioneiro, que começa a gritar desesperado, perguntando o que era aquilo, perguntando para o doutor o que era aquele rosto. O doutor então pergunta: por favor, você pode me descrever o que vê? O prisioneiro diz que é um tipo de rosto de uma pessoa e que está olhando diretamente para ele. Ele então fica com medo, desesperado. O doutor pergunta se o rosto está se movendo. O prisioneiro então respira bem fundo e diz que está olhando para ele e que não se move. O doutor então diz: por favor, tente iluminar a entidade. O prisioneiro fica relutante e hesita em iluminar. Mas então, o SCP-087-1 se joga para a frente do prisioneiro a cerca de 50 centímetros diretamente, olhando diretamente para ele. O prisioneiro, tão desesperado, começa a correr em pânico, subindo as escadas desesperadamente. Ele chega ao térreo em 18 minutos. Quando ele cai e desmaia, não há mais nenhum sinal de SCP-087-1.